Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Gatilho Adoração. Eu sou Daniel Muniz. Meu nome é Vitor. Grande irmão em Cristo, admiro muito ele e eu sei que ele tem contribuído muito na minha vida com o testemunho dele. Grande homem de Deus, jovem que é vitrine aqui para os jovens dessa cidade, que tem influenciado os jovens de maneira positiva no Evangelho. E, Vitor, hoje a gente vai falar sobre cultura, não é isso? Isso, exatamente. E assim, cultura é um termo muito amplo, não dá pra gente em um único capítulo esgotar todo o assunto. Mas eu queria trazer um pouco da etimologia sobre o que significa a palavra cultura, e cultura vem de agricultura. E agricultura significa propiciar, cultivar, promover as condições perfeitas para que a vida se manifeste, para que a vida se desenvolva. E se a gente vai falar de cultura do alto, a gente vai falar de padrões pré-estabelecidos por Deus para que a vida dele flua em nossas vidas, para que a vontade dele se estabeleça aqui na terra, assim na terra como no céu. Não é isso? Exatamente, Daniel. Quando a gente fala de cultura, estamos falando claramente de uma junção de costumes, crenças e conhecimento. E é interessante que a Bíblia, por muitas vezes, quando ela fala de cultura, não abertamente, mas de uma maneira que a gente entende, ela é radical em muitos pontos. No livro de Tiago, no capítulo 4, quando ele critica ali pecados como competição, cobiça, soberba, fofoca, ele diz que todo aquele que se diz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Existem outras passagens que a gente vê também quando a gente lê que nós devemos fugir da aparência do mal e quando também nós devemos arrancar o nosso olho se aquilo nos fizer pecar. Claro que não de uma maneira literal, mas existem muitas posturas bíblicas que são radicais. A gente precisa entender que a cultura do alto é tudo aquilo que se opõe ao sistema ideológico, ao sistema de valores corrompidos desse mundo. Claramente a gente vê que a cultura do alto é totalmente diferente quando Jesus ele diz que o maior é o menor. Quando Jesus ele nos fala que aquele que se exalta será humilhado, aquele que é o primeiro, na verdade, é o último. Perfeito. Aquele que quer salvar a sua vida, na verdade, perde. Jesus, em Lucas 9, ele nos deixa claro um pouco sobre o que é a cultura do alto. Quando ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não diz para você fazer as suas próprias vontades, Jesus diz, negue-se a si mesmo. Jesus não diz para você fugir dos seus problemas com distrações no dia a dia, distrações banais. Jesus diz, tome a sua cruz. Jesus não diz para você seguir os seus próprios desejos segundo a cobiça da sua carne. Jesus diz, siga-me. Então, no meu entendimento, cultura do alto é tudo aquilo que se opõe ao sistema ideológico corrompido e caído desse mundo em que vivemos. O interessante também é que Paulo ele vai falar aos Colossenses, no capítulo 3, e Paulo vai dizer o seguinte, que se, portanto, ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas do alto, não as da terra, porque vós estáis mortos, mas a vossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Buscai as coisas do alto, não as coisas da terra, porque quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós se manifestareis com Ele em vida. Esse chamado para vivermos baseados na cultura do alto, buscar as coisas do alto, não as coisas aqui da terra. Perfeito, perfeito. Um grande inimigo de nossos dias com relação à cultura do alto é o mundanismo. A gente vê, Daniel, que Paulo ele reforça isso por várias vezes na sua primeira carta e na segunda carta aos Coríntios. E ele cita uma fórmula assim bastante conhecida por nós, onde ele diz que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. E na primeira carta aos Coríntios ele diz, então, portanto, eu não me deixarei dominar por elas. Na segunda carta a gente vê que ele diz, tudo lhe é lícito, mas nem tudo te edifica. Então a gente vê que existe aqui dois pontos, é o domínio próprio e a sabedoria. A gente precisa sim saber até onde a gente deve ir, esse é o domínio próprio, e saber como a gente deve ir. É como uma viagem. Uma pessoa que faz uma viagem, ela sabe para onde vai e como ela vai. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos entender que nós temos um propósito aqui nessa terra. Nós
somos dessa terra, mas não pertencemos a ela. Perfeito. A Bíblia nos define como cidadãos dos céus. Então nós não podemos agir segundo os princípios elementares desse mundo. Mas também não podemos, Daniel, adotar uma postura assim de medo, onde a gente tem medo de ser corrompido, medo de fazer aquilo. Não, porque a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele habita em nós e ele sempre vai nos guiar da maneira correta. Agora, a gente precisa ter esse cuidado. Tem uma história até muito interessante de um rapaz que um amigo dele chamou ele para ir para o cinema e ele disse não, e por várias vezes ele disse não. E quando esse amigo chegou na casa desse rapaz, ele estava assistindo o mesmo filme que o amigo chamou para assistir no cinema. Aí ele perguntou, por que você não foi comigo? Você está assistindo o mesmo filme? Ele disse, porque minha igreja não permite ir para o cinema. Então a gente se perde um pouco quando a gente pensa dessa forma, porque essas regras têm aparência de sabedoria, mas não tem valor para refrear os impulsos da carne. Isso me fez lembrar uma citação de um teólogo anglicano chamado John Stott, que ele fala que nós devemos ter cuidado do escapismo e do conformismo. Escapismo, quando o crente, o cristão, ele está a todo momento querendo se afastar das pessoas por rotulá-las como mundanas. E conformismo, que é aquele cristão que está se amoldando aos padrões mundanos, aos padrões aqui de baixo. É aquele que está contrariando o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente na palavra. Exatamente, até complementando, a gente não pode esquecer que existe a graça comum de Deus, que ela se manifesta tanto em justos quanto em injustos, tanto em crentes como descrentes. Então, a gente precisa entender que a graça de Deus ela é manifestada a todos. E é por isso que a gente vê descrentes produzindo boas músicas, com boas letras, porque a imagem de Deus no homem ela foi distorcida, ela não foi perdida. Então, precisamos ter essa certeza e ter a maturidade de quando a gente vai ouvir uma música, assistir um filme, de entender aquilo que não é atribuído a Deus, mas que reflete valores e crenças que nós concordamos. Precisamos ter uma análise crítica, sim, da cultura em que vivemos. Vitor, o que você diria nesse momento para o jovem que está se deixando levar por esse fluxo, por essa correnteza? Uma vez que eu vi um exemplo interessante de cristianismo, como aquele peixe que nada contra o fluxo, contra a correnteza, e esse peixe deixaria de nadar contra esse fluxo, contra a correnteza, ou quando ele estivesse doente ou quando ele estivesse morto. O que você diria para esse jovem? Olha, gente, com certeza buscar o Espírito Santo. Sabe o que é interessante quando a gente olha para a Bíblia? Que os discípulos eles cometeram os maiores deslizes na caminhada cristã deles nos últimos dias de Jesus na Terra, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. A gente vê que foi nos últimos dias que, por exemplo, Judas traiu, Tomé duvidou, Pedro negou, em que Filipe chega para Jesus e diz, mestre, mostra-nos o Pai. Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai. João e Tiago chegam para Jesus e diz, mestre, você quer que a gente ore para que caia fogo aqui nessa aldeia? E Jesus disse, vocês não sabem que espírito vocês servem. É impressionante isso. E a gente vê que os discípulos, antes do derramamento do Espírito Santo, eles viviam ali em competição uns com os outros. Jesus pedia para eles orarem e eles dormiam. Mas aí depois que o Espírito Santo os capacitou, a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que eles perseveraram na comunhão, no partir do pão, na oração. Pedro mesmo, aquele mesmo Pedro que negou Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo. Outros morreram às flechadas, porque o Espírito Santo nos dá essa autoridade. O Espírito Santo nos dá essa força. Então, meu conselho para você, jovem, é que você busque o Espírito Santo através de oração, de leitura da palavra, através de comunhão com os irmãos, porque por si só você não vai conseguir, mas essa força vem de Deus, e para você buscar essa força é necessário você priorizar mais o seu tempo e o seu relacionamento com Deus. Sabe que nós buscamos a herança incorruptível, porque o próprio apóstolo Paulo diz que o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aí esse chamado. Vitor, muito obrigado por essa palavra abençoadora. Eu tenho certeza que jovens serão edificados. Eu fui edificado com essa palavra. Muito obrigado pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Mais uma vez, não canso de dizer isso. É isso, queridão. Eu que agradeço, Daniel. Realmente, você é uma referência para mim. Eu me sinto muito à vontade aqui com você. Espero que a gente grave novamente num futuro muito próximo, se possível, amanhã. Legal, queridão. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, gente. Valeu. Fica na paz. Esse é o nosso Gatilho Adoração.